Olá, seja bem-vindo à programação nacional de hoje. Há poucos dias passamos por um processo eleitoral no Brasil, talvez um dos mais polêmicos dos últimos anos. E no Ação Nacional de hoje vamos discutir sobre ética na política. Eu recebo aqui em nossos estúdios o professor de ética da PUC Campinas e também o cientista político de economia da Unicamp, o professor Paulo de Tarso e o professor Marcel Scheida. Obrigado pela presença de vocês dois aqui com a gente. Bom, vamos começar aqui esclarecendo para o nosso telespectador, professor, acho que o Marcel poderia nos falar o que é ética. Como é que podemos definir ética? Bom, primeiro, a palavra ética originariamente vem do grego, né, que quer dizer caráter, postura do indivíduo, né, e ao longo do tempo, mesmo para a tradução latina, romana, também quer dizer costumes. E hoje a ética é um campo de conhecimento derivado da filosofia que tem por objeto, né, a moral, o comportamento moral, né? Como que nós agimos a partir, ou como nós nos conduzimos a partir do que a sociedade ou os próprios indivíduos consideram o que é certo ou errado, o que é bom, o que é ruim. E isso orienta as nossas ações, né? Então, a ética é um campo de conhecimento, é uma forma de pensar, né, coletivo, é uma forma de pensar coletivamente sobre o que é certo e errado na convivência cotidiana entre os grupos sociais, entre os indivíduos e os grupos sociais, né? A ética, diferentemente da moral propriamente, a moral já é um comportamento que deriva da sua vontade individual. É como que você decide diante de uma situação, em relação a outras pessoas, como que você decide agir, a partir do que você considera, né, bom, ruim, certo, errado naquela ação, prevendo alguns efeitos. Já a ética é a forma de pensar tudo isso aí. É como nós, de certo modo, conversamos, né? Por exemplo, aqui estamos fazendo ética, né? Sim. Quer dizer, a gente conversando, trocando essas ideias, nós estamos no plano da ética sobre o que é certo e errado, né? E, então, a ética basicamente é isso aí. A gente poder debater assuntos, né? O objeto da ética é a moral, é a conduta moral a partir desses valores, do valor, o que é o bem, né? O que é o mal. Quer dizer, à medida em que você, desde a infância, na formação familiar, vai internalizando esse valor, então os pais da gente dizem, não faça isso, faça aquilo, né? Diga a verdade ou seja honesto. Então a gente vai incorporando esses valores que vão ser referências para as nossas ações morais. Quando eu, por exemplo, estou diante de uma situação que eu tenho que escolher entre mentir e dizer a verdade, eu estou aí no plano de uma decisão moral, né? Agora, quando a gente conversa sobre, nós estamos no plano da ética. Ok. Bom, professor Paulo... Eu acho que só gostaria de estar entrando nessa questão também para deixar bem claro assim. O professor Scheida deixou bem lúcido a ideia de que eu tenho dois campos, na realidade, quando eu estou discutindo ética, sob o ponto de vista do conceito, da sua construção, da sua historicidade. A ética e a moral. Eu acho que esse limiar entre ética e moral é que acaba fazendo com que haja muita dificuldade de se chegar a um consenso, ou pelo menos a ter uma percepção mais clara do alcance da ética. Porque, inclusive, se você pegar a partir de Hesíodo, da Grécia Antiga, vamos perceber que a ideia de ética era relacionada ao indivíduo, e esse indivíduo teria que ter um comportamento, ou buscar comportamentos em que ele se tornasse virtuoso, né? A ideia do bom, do bonito, do bem, né? E isso leva a ética para um outro campo, inclusive da filosofia, que é a estética. Agora, ainda assim, quando eu entro para esse campo da ética ou a estética da ética, eu preciso tomar cuidado com o alcance, o peso e a influência da moral. Porque, embora a moral seja objeto da ética, ela não pode se confundir com a ética. Isso eu acho um campo de delimitação, de análise muito importante.
Porém, mas Paulo, no senso comum, ética e moral são sinônimos. São, né? Mas por isso que eu acho que esse debate, ele é um debate que tinha que estar acontecendo no primeiro ano do jardim, que não existe mais, jardim da infância, do ensino fundamental. Quer dizer, no primeiro ano do ensino fundamental eu tinha que começar a discutir o que é ética, o que é moral, para que eu saiba que são elementos, a moral como objeto da ética, mas não é a mesma coisa. Né? Pela própria perspectiva, que fique bem determinado, a moral é privada, particular, a ética é coletiva. Coletiva. É pública. E isso faz toda a diferença para eu começar a discutir ética. Legal, muito bom isso daí, porque dá para esclarecer bem. Agora, o que seria ética na política especificamente, que é o assunto que a gente quer debater um pouco mais aqui? Na realidade, para a gente fazer essa discussão, eu preciso retomar a história da construção da ciência política. Sim. E para eu entender como essa ética vai se consolidar na política, eu preciso perceber que eu passo por estágios evolutivos na história da humanidade, a partir da história antiga, a partir da Grécia, a partir de Aristóteles, a partir de filósofos que param para pensar, mas eu tenho um marco determinante com a transição para a Idade Moderna, a partir de Maquiavel, em que essa ideia de ética na política também precisa de limitações nos campos de análise, porque senão eu vou cometer o mesmo equívoco de análise ao não distinguir quais são os campos que estão envolvidos, né, nesse debate. E aí a ética na política, ela tem que estar diretamente relacionado à ação pública, porque a ética é coletiva, à ação dos governos, ao papel do Estado. Mas eu preciso ter sempre claro que Estado, governo, espaço público é composto por indivíduos que possuem a sua moral e às vezes podem ou não entender quais os limites da sua ação. Mas, para ficar um pouco mais simples, a ética na política é aquele conjunto de elementos, de condições, de processos de pensamento que determinam o papel do Estado ou a ação do Estado de forma política. E eu posso afirmar que sim, então, existe ética na política, ou a política tem que ter ética? Bom, a ética se aproxima da política como um modelo de pensamento e de percepção, porque ambas apresentam algo em comum, que ambas tratam de interesses coletivos ou pensamentos coletivos, né? Então, por exemplo, a sociedade no campo da ética tem os costumes. Os costumes sempre são plurais, né? São inúmeros indivíduos adotando uma forma de comportamento comum, né? A política também. A política é um campo da coletividade. Mas há uma diferença muito importante aí, porque se é o objeto da ética a moral, o objeto da política é o poder. E aí há uma distinção bastante clara, porque aquilo que a política manifesta necessariamente não é moral. E o que você faz no âmbito moral necessariamente contraria a política. Vou dar um exemplo muito simples. O Estado, como o corpo da política, o Estado, nós estamos vendo aí que há propostas, por exemplo, de abater, é o termo que estão usando, né? O sujeito que tem um fuzil Sim. por meio de um sniper, de um atirador solitário, né? Isso no discurso do Estado é aceito. No discurso político, de certo modo, há uma aceitação desse ato do Estado que chama para si a responsabilidade da violência, do uso da violência. Né? Agora, se você moralmente toma a decisão, vou matar aquele sujeito, essa moral já traz uma negatividade. Entendi. E você, de certo modo, possui certos mecanismos que impedem de você agir dessa forma. Então, por exemplo, no âmbito moral, você refreia
aquele ímpeto, aquele desejo, por exemplo, de matar alguém. Mas no âmbito político isso é validado, inclusive pela coletividade. Então há uma diferença muito grande aí quando você faz um juízo moral sobre um determinado comportamento e como você age individualmente do âmbito político. O que ocorre é que a política, o Estado e, de certo modo, o campo do direito se fundamentam nos costumes. Os costumes sempre precedem o mundo político. É claro que, historicamente, vai chegar um momento que ambos estão presentes e fazendo trocas e diálogos, né? Não tem. Mas, originariamente, o que gera a lei na formação do Estado é o costume. Portanto, a percepção moral do mundo, né? À medida em que, no entanto, essa percepção moral vai para o mundo da política, a política incorpora certos elementos da ética. Entendi. Como, por exemplo, na Constituição brasileira, entre os princípios fundamentais está a dignidade da pessoa humana. Então, dignidade é, antes de tudo, um valor moral, é um valor da honra, da respeitabilidade do indivíduo. Só que ela se projeta no mundo político. Porque o mundo político, de certo modo, é uma forma de organização da sociedade. Uhum. Nós temos, se a gente pensar aí de uma forma um pouco mais simples, a espécie humana encontrou duas formas importantíssimas de comportamento para estabelecer um ordenamento. Um é a política e a outra são os costumes, ou o campo da ética. Fora deles, nós temos a barbárie, a selvageria. Ocorre, no entanto, que o mundo coletivo é, antes de tudo, o mundo dos conflitos. E aí o Estado, baseado na organização política, mesmo inspirado em certos valores éticos, tenta usar da força, da violência. Quem detém a força e a violência? O Estado, por meio da polícia, por meio das Forças Armadas. E qual o objetivo desse aparato? É evitar que esses conflitos gerem a barbárie, que eles não tenham um elemento de contenção. Então, a política faz com que as pessoas caminhem para a negociação. Do mesmo jeito no campo da ética ou da moral. Quer dizer, para eu poder me relacionar com você num âmbito conflitivo, eu tenho que negociar. Eu não posso chegar e fazer com que o meu desejo, a minha vontade, se sobreponha à sua mediante a violência. Sim. Então, tanto a ética como a política tratam desse tipo de comportamento para evitar que a violência tome conta, né? Sim, entendi. E nessa questão, no fim dessa discussão, acaba tendo os valores morais, que é de cada indivíduo, influenciando nisso? Bom, isso é um problema que é o seguinte: a razão moral não é a razão política. Exatamente porque o mundo da política trata do poder. Não pode ser. Não pode ser. Porque o mundo da política é o mundo do poder. É o mundo das relações de poder, de imposição de vontade. E esse poder se ampara na violência. Uhum. Então, todo Estado tem uma característica comum. Ele chama para si a responsabilidade do uso exclusivo da violência. Então, o uso das Forças Armadas e do poder de polícia se encontra na mão do Estado. E o Estado não permite, de modo geral, que você use a violência para fazer justiça. O Estado chama para si essa responsabilidade. Então, o que vai ocorrer? É que o objeto da política é o poder. Já o objeto da ética é a moral. É como você decide, a partir do bem e do mal, o que você deve fazer, como você deve agir. O grande problema que a gente encontra é que quando você expõe a sua crença moral para o mundo político, corre-se um risco grave de transformar aquilo num regime autoritário. Por quê? Porque o mundo moral diz respeito à sua individualidade, diz respeito à sua visão individual do mundo. Pode-se dizer que o mundo moral é egoísta, né? Agora, o mundo político é um mundo coletivo, é um mundo da pluralidade. É um mundo em que você tem uma visão diferente e conflitiva sobre o mundo. Você tem várias correntes de pensamento. Por exemplo, nós estamos vendo aí hoje, que eu acho que é algo um pouco problemático, para não dizer grave, é que há um discurso de que a oposição age de forma ideológica. Como se quem fizesse essa acusação não estivesse agindo também de forma ideológica. A ideologia pertence ao mundo político. E ela pode ser, um conjunto de ideias, né, que no mundo político vai ser aplicada
aplicado, esse conjunto de ideias vai ser aplicado para buscar determinado efeito. Então se usa no aparato do Estado para essa finalidade. Já no mundo moral, vai depender muito do que você considera os seus valores pessoais, a tua experiência pessoal. Então, se você projeta o seu mundo moral para o mundo político, você vai, na verdade, ter a pretensão de subordinar aquela coletividade à sua vontade individual. E aí entra a tirania, né? Ou o déspota, né? Eu acho que tem alguns aspectos aí que a gente precisa deixar bem claro. Primeiro, quando a gente está falando de ética e Estado, eu não posso confundir ou não posso deixar que passe desapercebido que governo não é Estado. Governo é o gestor do Estado. E, portanto, eu preciso tomar muito cuidado com a forma de análise que eu faço pelo seguinte: governos são pessoas, mas o Estado é uma entidade abstrata da qual você não consegue retirar nem endereço. Mas ela é uma entidade fundante da sociedade. Exatamente. Quer dizer, tudo isso que o professor Cheder falou, você chega a um momento em que você tem que fazer uma opção. E essa opção é entre a barbárie ou a luz. Quer dizer, ou você entra para um processo em que a negociação, em que as relações estão garantidas, ou estão viabilizadas, nem sempre garantidas, porque toda sociedade é uma sociedade de conflito, nenhuma sociedade é uma sociedade de harmonia. O problema é que eu tenho que ter um agente que viabilize a contenção da desarmonia. Entendi. E aí o conflito é inevitável. Quando você começa a estabelecer uma dinâmica em que a moral supera a ética, os conflitos começam a irromper de forma mais violenta, inclusive. Quer dizer, uma coisa, no senso comum, ou numa forma mais simples de explicar, uma coisa é eu não ser um homossexual. Outra coisa é odiar alguém porque é homossexual. Uma coisa é eu ter uma formação histórica, política, acadêmica, que me faz pensar de determinado modo. Outra coisa é eu odiar quem pensa diferente sem parar para refletir exatamente, mas por que eu penso assim? Qual é o elemento que me leva, por exemplo, como cristão, a imaginar que é aceitável não, mas peraí, o cara está com uma arma na mão, pode matar. Independente porque aí é a moral que está sobrepondo na análise. Uma pequena observação a respeito... Senhor Paulo, eu só preciso fazer o seguinte, eu vou continuar com o senhor nessa questão da moral, mas eu preciso ir para um rápido intervalo, porque a gente já estourou o bloco. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já.